Fala, fala galera! Priscilane na área, atacando vídeo aqui no YouTube, são pra vocês. Vamos lá para mais uma correção aí de redação pra CAF. A prova tá chegando, meu filho. Mas antes, roda a vinheta! Uh! Gente, como estão? Vamos lá? Vamos lá para correção então? Deixa eu colocar aqui a tela, compartilhar e vamos começar os trabalhos. A proposta era a seguinte: deve haver limites para o desenvolvimento das inteligências artificiais, senhora? Vamos lá com esse tema, hein? Olha lá. Como o tema, gente, é uma pergunta, não se esqueçam de que essa pergunta precisa ser respondida. Precisa ser respondida. Então, vamos lá. As fronteiras para o futuro. Zygmunt Bauman, com a teoria da modernidade líquida, diz respeito a uma época, em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis e maleáveis. Zygmunt Bauman, na teoria da modernidade líquida, afirma que se vive em uma época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis e maleáveis. Do contexto confuso da teoria na época de 1988, atualmente vive-se exatamente, então eu quero que você cuide aí com o excesso de advérbios, vive-se a proposta de Bauman, em que deve haver limites para o desenvolvimento das inteligências artificiais, a fim de combater as problemáticas relacionadas ao desemprego e ignorância social desenvolvidas pela inovação tecnológica. Olha só, o que eu quero que você pense, né? Os alunos sempre me perguntam assim, ó, prof, como ter mais autoria na redação? Como me colocar mais no texto? Como sair do engessamento do Enem? Então, olha só, é justamente isso que você precisa fazer. Então, perceba que essa alusão do Bauman, ela não está bem relacionada à sua tese e muito menos ao tema da redação. Eu não sei qual é a relação que você pensou, entendeu? Qual é a relação estabelecida, a relação criada aí na sua redação. Então você tem que ter esse cuidado para você não trazer uma alusão totalmente deslocada daquilo que o seu texto está abordando. Para falar das inteligências artificiais, e aí é isso que eu quero que vocês entendam, né? A galera que vai fazer a CAF. Por que você não trouxe as assistentes virtuais, a Alexa? Você não trouxe a questão daquelas que respondem os sites, né? Dos aplicativos de banco. Traz isso, gente, que é a realidade, é aquilo que a gente vive, é aquilo que nós vivemos, é a maneira como nós somos afetados. Para a CAF, gente, a alusão que mais interessa é a alusão que se articula ao tema, que se articula à tese, que se articula aquilo que você vai escrever. Então, é nessa perspectiva que você tem que desenvolver a sua redação. Tá? Perceba que você não me disse assim, ó, por que tem que ter limite? Porque elas perdem o emprego das pessoas? Por quê? Por que tem que ter limite? Sob qual perspectiva que você está afirmando isso? Percebe que ficou uma lacuna aqui entre aquilo que você escreveu e aquilo que deveria ter sido escrito? Então, olha só, relacionadas ao desemprego e à ignorância social, paralelismo, tá? Perante essa ótica, é relevante citar o avanço da tecnologia industrial, em que o aperfeiçoamento das máquinas gera uma série de desempregos e preocupação para os trabalhadores. Olha lá, ó, desemprego com M, tá? Então, cuidar aí a grafia. Entretanto, esse deplorável cenário se repete constantemente no dia a dia com o avanço das IA, assumindo papéis em diversas áreas, substituindo o trabalho humano pelo trabalho artificial. Como exemplo disso, evidencia-se, sem acento, o ChatGPT, nova plataforma criada pela OpenAI que desenvolveu dietas nutricionais até receitas médicas e diagnósticos, diminuindo o trabalho do profissional humano.
Em frente a esse presente conturbado, eu acho que você já tinha usado como, não. O grande problema dessa nova plataforma é o índice de desemprego que causa, tornando-se mais fácil para o cliente uma consulta online sem custos, mas problematizando o trabalho do profissional, baixando sua clientela, automaticamente trazendo desemprego. O que eu quero que você cuide aí primeiro no seu texto? O excesso de gerúndio, ando, endo, indo. Tenha atenção aí com isso na sua redação. Segundo ponto, o seu parágrafo tá muito extenso, no sentido assim, ó, você deu uma esgoelada aqui no parágrafo. Preste atenção aqui comigo. Se você estivesse falando do desemprego apenas e tivesse mencionado essa questão dos bancos, por exemplo, né? Quando nós temos assistentes, né, virtuais que fazem esse trabalho, essa inteligência artificial que conversa com o cliente, aí sim eu acredito que você poderia ter focado na questão do desemprego. Acontece que quando você traz aqui, ó, que ela consegue receitas nutricionais, que ela consegue receitas médicas e diagnóstico, gente, isso não é uma questão de trabalho, isso é uma questão de saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública, porque a partir do momento que você vai com uma máquina, né, te receitar um medicamento sem saber se realmente, né, se de fato você precisa daquele medicamento, se de fato você está com aqueles sintomas que você descreveu, se de fato você está doente daquela forma, isso vai além de uma questão de trabalho. É uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança, é uma questão de quem vai controlar isso, entendeu? Então, quando você seleciona o seu argumento, e aí isso é uma tecla que eu bato muito nas minhas aulas, é que vocês têm que focar na questão do planejamento. Quando você faz um bom planejamento da sua redação, quando você estrutura aquilo que você vai falar, quando você define aquilo que você vai desenvolver, quando você complementa e traz exatamente o argumento que você vai desenvolver, você não se perde. Não corre o risco de você se perder. E o que significa se perder nessa altura do campeonato? Significa não atender aquilo que a proposta solicitou. O que a proposta solicitou? Deve haver limites para o desenvolvimento? Sim, deve haver. Por quê? Porque é uma questão de saúde pública. Perante essa ótica, é fundamental ressaltar que é preciso limitar o papel da inteligência artificial na questão da saúde pública. E aí você traz argumentos que comprovem os malefícios que essa inteligência artificial causa na saúde. E aí depois no outro argumento que você apresentar, entendeu? Então é sempre nesse sentido que você precisa estruturar a sua redação. Ademais, com o aumento das inovações tecnológicas, a ignorância social tem sido ponto de preocupação. Dessa maneira, percebe-se que, com o acréscimo das tecnologias, a população tem se... Não entendi o que está escrito aqui. Apenas no mundo virtual, priorizando a vida nas redes sociais e esquecendo da vida fora das telas, formando-se assim uma ignorância social. Haja vista que com a criação de protótipos humanos, infelizmente substituindo o trabalho humano real, uma taxa preferencial de empregos é dada aos robôs, facilitando aos donos de empresa a questão salarial e entre outros problemas, afirma o Ministério Público. Dessa forma, a exuberante ignorância relacionada às IA deve ser limitada e sem danos à população. Olha só, aqui você se perdeu no argumento. Por quê? Perceba que você não trouxe para mim o que significa essa ignorância. Você está falando das inovações tecnológicas, falando do uso das redes sociais, falando do uso do celular, falando do uso da tecnologia, mas você não está me trazendo como que a inteligência artificial afeta essa questão. Agora, se você tivesse falado que essa inteligência artificial, ela cria textos, ela cria respostas de prova, ela chega a resultados que deveriam ser pensados por seres humanos, isso acaba criando uma espécie de acomodação. Isso acaba criando uma espécie de
de você ficar esperando lá chegar a resposta por meio da inteligência artificial. E eu acho que é esse o ponto que você tem que cuidar. Eu acho que é esse o ponto que você tem que dar atenção. Não pensar na questão de rede social e pensando em robô. Eu acredito muito nessa questão assim, ó, de facilitar a vida do ser humano, e aí o ser humano desaprende a pensar. Eu acredito que nem seja ignorância, mas seja mais essa questão de preguiça, de imaturidade, de responsabilidade. E aí, lembrando que você não tem que me trazer as consequências da inteligência virtual, da inteligência artificial. Você tem que me trazer o porquê que o limite deve ser aplicado, o porquê que deve ter limites nessa implementação. Por quê? Porque se não acontecer, o que vai acontecer com a população? Vai estar fadada ao fracasso, vai estar fadada ao insucesso, vai estar fadada à deseducação, por exemplo, entendeu? Então, sempre pensa nesse sentido, no sentido de você responder aquilo que foi solicitado no tema. O tema, gente, na CAF é o que manda. O tema manda, nada além disso. Você precisa focar no tema, tudo bem? Em síntese, retrata a importância na limitação de inteligências artificiais. Então, olha só, se você usou a sigla inteligência artificial lá no início do texto, toda vez que você for retomar, né, para manter aí a coerência e a coesão, toda vez que você for retomar, você vai retomar pela sigla, ok? Atreladas ao desemprego e à ignorância social, para que assim a teoria de Bauman não venha a ser mais uma realidade. Tá? A conclusão dentro daquilo que foi esperado pela proposta. O que eu quero que você cuide é com o tema, porque olha lá, ó, veja se você trouxe a palavra limites, se você trouxe a palavra desenvolvimento e se você trouxe a palavra inteligências artificiais na tua redação. Por quê? Porque é isso que a banca vai olhar. Se você atendeu exatamente aquilo que você se propôs a escrever. Tudo bem? Exatamente aquilo que você se propôs a escrever. Então, vamos lá. Língua portuguesa, você teve alguns desvios, mas nada significativo. O tema e o gênero, você vai perder pontos. A questão da coerência e da coesão, você também vai perder. E a questão da argumentação e da expressividade, 1,75 também. 2, 3, 4, 5, 6... 7,5, querida. Acho que é isso a nota, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. Fechou. 2, 3, 4, 5, 6. Não, gente, é 6,5. Não, é 7,5 mesmo. Sou muito boa de matemática. Beleza? Então vamos lá. Bora escrever redação? Bora, meu filho!